Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou corrigir com vocês a questão número 10 do caderno de atividades. Ela está lá na página 8, envolvendo o seguinte: olha o que diz o enunciado. Com auxílio de régua e esquadro, identifique o centro de rotação O das transformações a seguir. Então, o que aconteceu aqui nesta imagem? Esse polígono ABCD, ele girou em torno de um ponto, que eu não sei onde é, eu quero descobrir esse ponto. Ele fez um giro e veio parar aqui nesse lugar, né? De modo que, esses pontos aqui, ó, esse aqui é o ponto A', então aqui o B', o C' e o D'. Então, ele quer saber em torno de que ponto, eu fiz um giro, olha, é como se eu tivesse uma cordinha, por exemplo, amarrada em algum lugar aqui desse plano e amarrado lá no ponto A, por exemplo, Aí eu fiz um giro, rotacionou e a figura, esse ponto veio parar aqui, esse aqui e assim sucessivamente. Aí ele quer que eu descubra onde é esse ponto, onde é o centro de rotação. Para nós fazermos isso, nós vamos utilizar régua, nós vamos utilizar compasso e nós poderíamos também utilizar o esquadro, tá? Vou colocar aqui aquele nosso esquadro improvisado para poder fazer isso aqui. Eu acho mais fácil utilizar só régua e compasso. Eu vou mostrar para vocês das duas maneiras. Quais são os passos, É só você lembrar que tem alguns passos. Lá na página 14 da sua apostila, você pode acompanhar essa aula, e fazer os outros exercícios lendo o que está lá na página 14 da apostila também, determinação do centro de rotação, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é escolher um par de pontos para você fazer, para você poder iniciar essa construção. Então, nós vamos utilizar os pontos A'. Eu poderia escolher qualquer par de pontos correspondentes. Vou escolher A'. E aí, eu faço aqui um traço por A'. O que eu faço com esse traço? Eu vou marcar o meio dele, o ponto médio. Eu posso fazer isso utilizando a régua, Eu venho aqui com a régua, meço a distância e marco o ponto médio. O que eu tenho que construir? Eu tenho que construir um segmento que seja perpendicular a esse ponto médio, ou seja, que faça ângulo de 90 graus. Aí eu vou fazer isso com o apoio do nosso esquadro. Vejam, olha, colocando aqui, o ângulo reto. Aqui, olha, eu alinho certinho aqui, ó, vai fazer 90 graus. Se eu fizer numa linha passando por aqui, ó, essa linha que eu vou construir aqui, ó, veja, ela vai passar pelo ponto médio e ela é perpendicular a esse ponto, ó, faz ângulo de 90 graus, tá? Então, primeiro passo, escolho um par de pontos correspondentes e traço, meço, um segmento unindo eles. E meço o meio. Eu medi o meio, vou traçar uma perpendicular passando por esse ponto. Eu poderia fazer isso utilizando compasso. Como, professora? Essa linha aqui, ela é chamada mediatriz desse segmento. Mediatriz é um segmento perpendicular ao ponto médio. Como é que eu construo ele com compasso? Eu pego o meu compasso, coloco a ponta seca em A', vou fazer com a linha primeiro, uma abertura maior do que a metade, e aí eu faço um arco, olha, um arco de circunferência. Faço a mesma coisa com a ponta seca lá no outro ponto, a linha, e vou fazer um arco de modo que vai cruzar com esse outro arco que eu acabei de construir, tá? Esses dois pontos aqui, ó, por onde os dois arcos se encontraram, se eu pego a minha régua, vou utilizar agora outra cor para identificar, tá? Se eu pego a minha régua e faço isso aqui, ó, essa linha, ela é a mediatriz, aquela que nós traçamos agora com o esquadro. Ela é perpendicular a esse segmento e passa pelo meio dela, ok? Então, eu fiz isso com esse par de pontos. Agora, eu vou escolher outro par de pontos e fazer a mesma coisa. Vamos escolher aqui
agora os pontos de linha. Poderia escolher qualquer um outro, dá certo com qualquer par de pontos correspondentes. Vamos escolher esses aqui, ó. Aí eu vou traçar o segmento que vai unir os dois. Olha, o que eu tenho que fazer agora? Traçar uma reta perpendicular ao ponto médio desse segmento aqui. Vamos escolher uma outra cor para esse segmento aqui, para vocês não misturarem. Vamos colocar aqui em verde, ó. Quem é a perpendicular a esse ponto? Vamos pegar uma outra cor aqui, diferente dessas que estão aí, para melhorar a visualização. Quem é a perpendicular ao ponto médio? Eu posso marcar com a régua o meio do segmento, né? Ó, posso vir aqui, medir e marcar, ou usando compasso. Eu prefiro com compasso. E eu gostaria que vocês tentassem aprender com compasso, porque isso vai ser muito útil lá mais para frente. Ó, o que que nós vamos fazer? Um arco, ponta seca no ponto D. Esse arco aqui, ó, tem que ter abertura maior que a metade desse segmento. Faço a mesma coisa com o ponto D do outro lado, ó. Tem problema de passar aqui sobre a figura, não. Esses dois arcos, você vai fazer de modo que eles vão se cruzar por ali, ó. Aí agora eu vou construir um segmento passando por esses dois pontos aí, por onde eles se encontraram, né? Olha, marca certinho, faz a linha. Essa linha, ela é perpendicular aqui, ó, ao segmento de linha, tá? Vou fazer outra linha aqui que ficou em cima e vocês não estão mais visualizando, né? Aí, de linha. Onde esses dois segmentos perpendiculares se cruzaram? Eles se cruzaram aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui para destacar mais isso aí. Veja, olha, esses dois segmentos perpendiculares se cruzaram aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto é o centro de rotação, tá? O ponto O. Se eu amarrar uma linha, por exemplo, aqui de A até aqui e fizer o giro, né? Ele vai encaixar aqui, ó, daqui até aqui. A figura vem todinha. Foi em torno desse ponto que a minha figura foi girada, foi rotacionada para vir para essa posição, ok? Recapitulando, como é que nós fazemos para construir, né, para descobrir o lugar do centro de rotação? Primeiro passo, você vai escolher um par de pontos correspondentes e traçar uma linha, né, um segmento de um ao outro. Fiz isso com compasso, eu vou descobrir, né, o ponto médio, tem que traçar a mediatriz desse segmento. Com compasso, nós fizemos as nossas construções e descobrimos que essa linha aqui é a mediatriz desse segmento. Passa pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Faço a mesma coisa, escolhendo outro par de pontos correspondentes. No caso, escolhemos o ponto D. Traçamos o segmento e depois descobrimos quem é a linha perpendicular ao seu ponto médio. Descobrimos esse outro segmento. O ponto de encontro dessas duas mediatrizes, né? Dessas duas retas perpendiculares ao ponto médio dos segmentos que nós escolhemos, é o centro de rotação da minha figura, certinho? Espero ter ajudado vocês. Tentem seguir esses passos para que vocês possam fazer a letra B e a letra C. E eu vou deixar o gabarito para vocês postado junto com o restante do material para que vocês possam conferir, certo? Lembrando que você pode escolher qualquer par de números, qualquer par de pontos, desde que sejam correspondentes, certo? E sempre você vai utilizar 2. Constrói a reta perpendicular ao ponto médio de cada um desses segmentos e depois vê onde essas retas se encontraram. Esse é o centro de rotação. Tchau, tchau.